Olá, está a começar o programa Inspirações e a nossa convidada de hoje, porque estamos no mês da mulher, o mês de abril, é a Matilde Mocha, a nossa guardiã do património cultural e histórico. Muito obrigada, Matilde, por ter aceito o nosso convite. É uma muito obrigada, sob elevada patência, não é? Guardiã do património histórico e cultural. Cultural, é verdade. Matilde, fale-nos um pouco das suas origens, onde é que nasceu, cresceu? Eu sou da cidade de Maputo, nasci no bairro de Micajuína, um bairro periférico da cidade de Maputo. E eu acho que deve estar, nós temos a centralidade da cidade mais ou menos no edifício do Conselho Municipal. Então eu acho que são cerca de 20 minutos do bairro onde eu nasci. É um bairro que está próximo de bairros históricos, como o bairro de Spamanino, o bairro da Munhana, o bairro da Mafalala. Eu nasci aqui, mediada por estes bairros, como qualquer criança. Neste contexto, eu estou a falar, eu nasci em 1980. Então eu faço parte deste contexto histórico e, enfim, eu sou filha de pai Machangana, da Manhissa, e de mãe Machope, de Mantlacasa. E o que lhe vem na memória quando se recorda da sua infância? Quando eu me recordo da minha infância, a imagem que é incontornável é a imagem do meu pai. Do meu pai por quê? Porque o meu pai sempre foi e continua sendo uma pessoa que, enquanto pequenininhos, nós sempre fomos torcidos para sermos o melhor daquilo que nós poderíamos ser. Lembro-me de, enquanto aluna do ensino primário, cada vez que eu voltasse para casa com uma prova cujo resultado era 14, 15, eu tinha que apresentar uma justificação clara ao meu pai porque que eu tinha decidido deixar 5 ou 6 valores para o professor. Era minha obrigação sair daquela prova com tudo que o professor me tinha colocado à disposição, que eram os 20 valores. E este aspecto foi fazendo o ambiente da casa toda, os meus irmãos mais velhos, nós, em relação aos irmãos mais novos, sempre tivemos a mesma ideia. É preciso tirar daquilo que lhe é colocado ao dispor o máximo. Eu acho que essa é uma imagem que vem de forma repetida do papel que o meu pai sempre teve e sempre dedicou a investimento à educação. Então, Matilde foi uma criança bem comportada? Não necessariamente, fui uma criança como todas as outras. Nas traquinices, o rigor, eu acho que nós, inclusive lá na zona, sempre dizia que o pai é melhor vocês voltarem para casa. As meninas mais velhas dizem que é melhor voltarem para casa porque o vosso pai é muito mau. Então sempre houve esta ideia. Por quê? Porque havia toda uma rotina de obediência, nós controlávamos, o meu pai trabalhava no laboratório de engenharia de Moçambique e andava de uma mota e qualquer mota que passasse, porque nós não estávamos autorizados a brincar. Correr para casa. Nós não estávamos autorizados a brincar fora de casa, mas nós precisávamos de brincar fora de casa como todas as crianças. Sim. E de cada vez que nós ouvíamos o som de uma mota, nós saíamos a correr, porque nós tínhamos que garantir que ele voltava de serviço e nos encontrava em casa. E qual era a brincadeira que a Matilde mais gostava quando era criança? O que mais nos levava à rua era dançar. Naquela altura nós dançamos muito chichuqueta, muito mesmo. Então as crianças concentravam-se todas lá em roda, dançavam chichuqueta, nós brincávamos cheia vazia, que é uma brincadeira, o meu bairro é um bairro com arraial. Sim. Então a brincadeira é enchimento de uma garrafa e tinham duas equipas, então aquilo tinha um espírito competitivo muito grande. Então eu acho que são estas memórias destas brincadeiras, que eram umas brincadeiras todas elas coletivas. As crianças saíam todas, encontravam-se num campo aberto e ficavam a brincar. Interessante. A maioria das pessoas conhece a Matilde como curadora, consultora artística, docente, investigadora. Mas como é que a Matilde se define?
Esta questão da definição da minha identidade profissional levou muito tempo. Eu sou tipo uma abelha, eu me predispus a experimentar um monte de coisas. Eu fiz a licenciatura em História e, enquanto era estudante de História, tive a oportunidade de fazer vários trabalhos, porque em algum momento, logo no primeiro ano, eu tive que ser estudante trabalhadora. Então experimentei várias coisas do ponto de vista profissional e até o ponto de eu conseguir me descobrir. Fui trabalhar como gestora de património cultural através do tempo que fiquei na Fortaleza, de formações nessa área, mas quando eu descobri a conversa em torno da relação entre cultura e economia, exato, eu fui me afunilando em indústrias culturais e criativas. Sim. Há cerca de 10 ou 12 anos que eu descobri este universo, este debate mundial que estava a decorrer sobre o aproveitamento econômico da cultura. Então, eu acho que atualmente eu defino-me profissionalmente como investigadora ou gestora de empreendimentos culturais e criativos. Tudo que tem a ver com a relação do aproveitamento econômico de bens e serviços culturais é aquilo que me apaixona, é aquilo que me interessa. E como é que era a relação com os seus pais e irmãos? A relação com os meus pais e irmãos, eu acho que foi uma relação igual a de todas as crianças e pais, um ambiente com regras, com obrigações, com deveres. Com os meus irmãos, a estrutura de chefia da família foi sendo repartida. O meu irmão mais velho foi assumindo em algum momento o papel do meu pai, com licença ou não, a mesma obrigação que o meu pai tinha, ou a necessidade de cumprimento de regras de comportamento, foram passadas pelo meu irmão. Ele cobrava-nos as mesmas coisas e eu acho que foi uma relação toda boa, porque foi uma relação de aprendizagem, claro, foi uma relação de definição do indivíduo. Embora em algum momento, hoje, quando eu recuo e olho, eu tenho uma imagem de que provavelmente até aos cerca de 30 anos eu ter sido um pouco antissocial, talvez derivado todo o dom de âmbito espiritual, que ainda não estava devidamente encaminhado. Mas eu lembro-me também de ter sido uma menina, uma adolescente muito zangada, uma jovem que questionava muito, perguntava e não obtia respostas, e não obtendo respostas criava um casulo, eu fechava-me, e pode ser que em algum momento eu tenha me apresentado como uma adolescente antissocial, questionava e talvez com alguma rebeldia quando as respostas não apareciam. Mas ainda bem que passou, porque agora é uma mulher simpática. Obrigada. A Matilde tem uma filha. Tem 2 filhos. 2 filhos, sim. Olha, eu estava só a dizer, desculpa. Tenho uma filha de 5 anos e tenho o bebê, o rapaz, que tem 2 anos. Quais são os valores que a Matilde tenta transmitir aos seus filhos? Tenta igual ao seu pai ou de uma forma diferente? Os valores que eu tento transmitir, eu sou uma pessoa que tenho um dom espiritual numa sociedade incompreendida, numa sociedade que ainda não sabe gerir ou recusa-se a gerir pessoas com estas especificidades. Exato. Então eu preciso de criar uma filha guerreira. Sim. Eu preciso de criar uma filha que tenha consciência de si, tenha consciência das suas origens, tenha uma posição clara daquilo que ela é, para ela poder saber negociar com o universo, com o ambiente exterior, que nem sempre vai ser um ambiente favorável, um ambiente que a vai aceitar. Nem tudo na vida temos que aceitar. Eu acho que nós conseguimos criar, o que eu tento fazer, eu e o meu esposo tentamos fazer isto todos os dias. A regra do sim em casa não funciona, provavelmente é 60% não e 40% sim, porque eu acho que nós queremos criar filhos que sejam guerreiros e que saibam perder e ganhar. E ganhar, claro. E que papel a sua família, no geral, desempenha nas escolhas que faz? Eu tenho a minha família constituída mais ou menos há 7, 8 anos. O meu marido é o porto seguro, não é? No sentido em que é a pessoa predisposta a ouvir a todas as coisas que eu ambiciono,
todas as coisas que eu acho que às vezes fico achando que eu posso mudar o mundo. Mas Mesmo podes, contribuindo de alguma forma, é possível mudar o mundo. É assim. isso. Então eu acho que eu tenho uma pessoa que me apoia, a família que apoia e que encoraja naquilo que eu acredito que são as minhas lutas, que saíram de lutas de pura e simplesmente crescimento profissional, mas de alguma forma poder impactar a sociedade positivamente, pelo menos na minha área de atuação. E eu acho que a minha família, no entanto, que tal? Minha família como esposo, minha família como os meus irmãos, os meus pais, eles ficam toda hora predispostos a ouvir e a acompanhar os discursos da Matilde pela televisão, acompanham e orgulham-se, as minhas cunhadas. Então eu tenho todo o ambiente favorável de pessoas que acompanham e compreendem o trabalho que estou a fazer. Vamos compreender um pouco mais sobre o trabalho da Matilde, mas antes vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado. Até já. E estamos de volta. Como eu havia dito, a nossa convidada de hoje é a Matilde Mocha, esta mulher que é apaixonada pelas indústrias culturais, certo? Certo. A Matilde é pós-graduada em Criação e Gestão de Empreendimentos Criativos pela Universidade de Córdoba, na Argentina, e mestre em História pela Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. Uau! Parabéns! Obrigada. Parabéns! Formou vários profissionais. Dos profissionais que passaram pelas suas mãos, qual é que mais lhe marcou? Os profissionais, ao longo de cerca de 10 anos como docente, eu recebi vários estudantes. Obviamente os que mais ficam na memória são aqueles que eu tenho a oportunidade de acompanhar os trabalhos de final de curso, como supervisora. E cada estudante foi marcando de forma muito particular, em função da sua persistência e interesse com o setor. Devo dizer que o estudo da área das indústrias culturais e criativas, ou de gestão cultural como tal,
é uma área nova no nosso país. Só há cerca de 10 ou 12 anos é que nós começamos a ter programas de formação a nível de licenciatura. Então, todos os estudantes estão a desbravar. E o que mais me impressionou é o fato de que os estudantes sempre vinham parar nas minhas mãos porque eles tinham decidido que iam ser supervisionados por mim. E isso sempre enchia-me de orgulho, enche-me de orgulho. E eu acho que eu sinto-me orgulhosa de alguma forma. Eu estive 9 anos na Fortaleza como curadora e hoje faço parte do quadro de profissionais da Fortaleza Adelaide Munguambe. Tenho muito orgulho por ter tido ela como minha supervisanda. E o percurso profissional que ela está a ter atualmente, eu acho que é um percurso digno de realce. Este setor tem um déficit de formação de pessoas estrategicamente formadas para a área cultural e criativa. Não existem. E ter alguém que foi formado e está a desempenhar enche-me de orgulho. E muito recentemente eu acho que eu tenho com memória muito fresca o Sónio da Zambésia. O Sónio, ele fez o trabalho dele em torno da indústria da música. E eu sempre vou recordar-me do Sónio por causa da persistência. A indústria da música é muito difícil de estudar porque a produção de celebridades e do ego dentro da indústria da música é extremamente elevado. Imagino. Os artistas não permitem que outras pessoas que não têm o DNA de celebridade ou da indústria da música não permitem que entrem lá naquele ciclo. Então, ele fez um investimento muito grande, do ponto de vista de persistência, foco, dedicação. Ele chegou a fazer plantão nos escritórios de alguns artistas para ele conseguir obter deles algumas entrevistas. E por mais que ele obtinha, às vezes poderiam dizer que não, eu não quero que tu utilizes os dados. Mas ele não desistiu e eu devo dizer que alguns artistas que agiram lindamente, do ponto de vista de abrir-se e responder às questões de investigação que o Sónio tinha. Então eu acho que o Sónio aqui da Zambésia é uma pessoa que eu tenho imenso carinho por ele e que eu estou na expectativa que ele esteja a implementar esta experiência toda de investigação que ele teve sob a minha supervisão. Perfeito. A Matilde sente que tem um retorno na área de investimento, nesta área das indústrias culturais e criativas? Eu acho que sim. O meu investimento foi essencialmente em obter informação e formar-me no setor. Quando eu descobri que era uma área que me apaixonava, eu procurei reunir o máximo de informação que eu poderia obter. Aqui em Moçambique não se falava, ou falava sim, mas não estava tão solidificado como está neste momento. Faço parte de algumas redes de discussão de indústrias culturais e criativas, que são redes de nível pan-africano. Tenho acesso a revistas especializadas sobre as indústrias culturais e criativas e também o fato de eu ter feito a minha formação, a minha pós-graduação em gestão de cidades e empreendimentos criativos, deu-me ferramentas para atualmente sentir-me com alguma segurança para poder ler o panorama de desenvolvimento das indústrias culturais e criativas no nosso país e, acima de tudo, estrategizar, verificar aquilo que pode funcionar para o nosso contexto de acordo com a realidade que nós temos no nosso país. Então, eu acho que este é que é o principal retorno. Com certeza. O fato de eu ter ferramentas para poder ler a realidade moçambicana e vou sentindo cada vez mais o quão eu vou ocupando algum espaço como uma voz que deve ser ouvida, como uma experiência que deve ser captada para a leitura e para o desenvolvimento do setor cultural e criativo. E investimento de formação e de informação é um investimento financeiro. E posso, de alguma forma, dizer que é um investimento que também tem um retorno financeiro, porque eu posso participar em consultorias, em estudos diversos e ser remunerada por isso. Com certeza, com certeza. É possível viver da arte em Moçambique? E eu penso que sim. Penso que sim, esta comunicação entre cultura e economia é incontornável, porque nós estamos a dizer que existem bens e serviços culturais que são concebidos e existe um mercado que pode comprá-los. Nós temos esta relação. Temos, por um lado, criativos que concebem, criam os seus produtos, e temos nós, a partir do instante em que eu vou pagar para um espetáculo, eu vou comprar um CD, eu estou a comprar um produto que tem valor de mercado. E também é preciso olhar para a criação artística para além
daquilo que é, vá lá, facilmente visível. Olhando para a área da indústria da música, que é uma área que eu tenho me interessado do ponto de vista de compreensão da música como negócio, é o facto de que nós às vezes olhamos de forma leviana a música como produto que pode ser comercializado apenas aquilo que se observa no palco. Exato. Mas o artista, a partir de uma certa dimensão, ele ativa outros subprodutos, como por exemplo o endosso de imagem. Então é preciso que se clarifique e se quantifique os subprodutos que um artista pode ativar, e a partir daí eu acho que nós podemos dizer com alguma segurança que existem casos de sucesso de viver a partir da arte. Sem falar de outras áreas, como o caso das artes plásticas, Exato. que tem artistas que produzem para participar de grandes exposições internacionais e vendem os seus trabalhos. Com e, por certeza. conseguinte, pagam as suas contas a partir disso. Com certeza. Matilde, sente que estamos no caminho certo em Moçambique ou estamos atrasados em relação ao resto do mundo? Cada contexto com suas especificidades. E esta componente de atrasados ou avançados é uma questão que nós temos que relativizar bastante. Cada país tem as suas especificidades e não existe. Não gosto muito desta classificação países mais avançados e países atrasados, porque cada contexto tem as suas especificidades e responde de forma muito particular. Quando eu falo do conceito das indústrias culturais e criativas e o cuidado que nós temos que ter para aplicá-lo na realidade moçambicana, eu chamo a atenção para o fato de que aquilo que é classificado como pertencente às indústrias culturais e criativas e pode funcionar muito bem no Reino Unido, pode não funcionar aqui em Moçambique. Claro. Então é preciso que nós temos consciência do que é o conceito das indústrias culturais e criativas. Então eu acho que nós precisamos fazer um exercício doméstico, um exercício interno para desempacotar e empacotar para o nosso próprio uso. Procuremos o risco, por exemplo, de pegar um setor que eu acho que nós temos que investir para a educação dos cidadãos e nós estamos a estrategizar este setor como um setor que tem que render, como o caso do património cultural. A minha posição é que nós temos que fazer investimento para que o património cultural seja de acesso livre. Nós temos que aceder a monumentos, museus, história nacional de forma livre, porque contribui para a nossa edificação. E, acima de tudo, é onde nós vamos encontrar referências que nos vão inspirar para criar outras coisas que possam ser rentáveis. Na Europa, nos Estados Unidos, o património cultural, museus e monumentos são facilmente integrados como elementos ou como setor que vai gerar renda. Exato. Eu acho que isto não é aplicável no nosso contexto, porque nós ainda estamos na guerra da construção de uma consciência patriótica ou de uma consciência nacionalista. Nós temos que abrir o acesso ao património cultural e criativo de forma mais aberta possível, porque é onde os indivíduos vão encontrar inspiração e referências para poder inovar e criar com um sentido de localização. E futuramente, quem sabe, consigamos estar neste patamar de tornar o património cultural uma fonte de geração de renda. Claro. Então eu acho que são estas especificidades que devem ser analisadas. Concordo. Nós, ao nível global, discute-se as indústrias culturais e criativas como estando associadas ao desenvolvimento tecnológico. Desenvolvimento tecnológico, acesso à internet, mas nós não podemos forçosamente aplicar a mesma fórmula para Moçambique. Enquanto tens um censo populacional moçambicano que diz que em 24 milhões de inquiridos apenas tens 1.600.000 pessoas que têm acesso à internet. De que é que estamos a falar? É muito pouco, então nós não podemos desenhar uma estratégia de consumo e de acesso à área da cultura baseada na ideia das indústrias culturais e criativas apenas. Porque estaremos a remeter para a periferia, para a exclusão do consumo cultural, todo o universo de pessoas que não têm este desenvolvimento tecnológico. Interessante. Matilde, em algum momento da sua vida, respondeu a um chamamento dos ancestrais. Sim. Fala-nos um pouco deste momento, o que é que impactou na sua vida? Eu tinha 31 anos, já era uma pessoa formada, já tinha feito a minha licenciatura. Nessa altura eu era diretora adjunta da faculdade no Instituto Superior de Artes e Cultura e combinava ainda com a função de curadora a tempo parcial da Fortaleza de Maputo.
Profissionalmente era uma pessoa estabelecida. Geralmente, o processo de chamamento para iniciação em Unhanga, eu por opção, eu não uso o termo curandeiro ou curandeira, porque tem todo um conjunto de construção deste termo. Exato. Que para nós consideramos-lo pejorativo. A forma como um curandeiro é descrito no dicionário de língua portuguesa é uma forma que não nos dignifica. Ele é descrito como charlatão, é descrito como... Ok, tem uma série de significação que não está de acordo com aquilo que nós somos, por isso nós, no nosso vocabulário, nós erradicamos o uso da palavra curandeiro. Queremos ser identificados e ser designados como Nhamussoro, como Nhanga, e este momento todo para mim foi um momento de, no início, dificuldade de compreensão, porque o quadro social que nós construímos para alguém que é chamado para iniciação é um quadro de não consegue estudar, não consegue trabalhar. Eu não estava dentro deste padrão, mas eu tinha uma série de outras enfermidades que conduziram-me a compreender que a solução era essa. Foram feitas várias consultas e dessas consultas foram que a solução ela tem que ir à iniciação. Tem que ir à iniciação e aconteceu. Sucedeu que um dia eu identifiquei alguém que me pudesse receber como iniciada. Foi uma mestre, uma mulher, que recebeu-me e durante 1 ano e meio eu passei pelo processo de formação para Nhanga. Como é que é viver com isto hoje? Com este dom que a Matilde tem? Bem. Eu achei que viver Sente bem. Algum preconceito das pessoas? Não, porque eu não me permiti. Eu não me permiti ser alvo de preconceito. Quando eu vi-me na minha primeira noite, na minha primeira semana em casa da minha mestre, eu fiz uma mensagem aos meus amigos mais próximos que eu escrevia. Pode ser que seja difícil de compreender, mas eu estou neste momento a viver em casa da minha mestre porque eu estou a fazer iniciação para Nhanga. No instante seguinte, um outro episódio que eu acho que vale a pena partilhar é que eu tinha estudantes em supervisão. Eu disse aos estudantes, havia um momento em que eu não poderia sair porque eu não tinha disponibilidade, porque o processo de iniciação envolve isto tudo. Eu sou o único sítio que eu tenho disponível para poder fazer o acompanhamento do seu trabalho é no domingo, às 15 horas, exatamente onde eu vivo, em casa da minha mestre. E eu devo dizer que eu tive estudantes que foram lá, tive um colega que estava a fazer doutoramento e que precisava de me entrevistar, ele foi à casa da minha mestre. Eu tive familiares que eu acho que achava até que eram religiosos muito convictos, porque é uma separação entre estes conhecimentos e estes saberes. E a religião. É isso. Então, mas as pessoas revelaram-se de forma diferente. Eu acho que a minha convicção, ou a minha determinação de que eu estava na iniciação e era assim que eu queria que as pessoas me vissem, não deixou espaços para que esta rejeição fosse negociada. É por isso que eu digo que eu não me permiti que as pessoas pudessem rejeitar-me. Se as pessoas rejeitam-me, então as pessoas estão a sofrer no silêncio, sozinhas, e essa parte então não me interessa. Isso não me interessa. Eu acho que eu me lembro de uma amiga que me ligou e diz assim que, sabes, a minha mãe ligou-me, ela está muito triste porque ela viu tu no mercado de Spamanine e tu estavas com aquelas capulanas. Eu disse, eu nunca vivi um momento tão feliz, de tamanho equilíbrio, senão a minha primeira noite sossegada, eu passei a primeira vez que eu dormi na ndomba da minha mestre. Eu acho que deu-me um contexto de equilíbrio, porque o cenário antes da iniciação, há muita turbulência que acontece. Então, depois de nós decidirmos pela iniciação, passamos a viver um outro momento de tranquilidade, estabilidade. A iniciação não é fácil, é uma coisa muito difícil. Porque eu costumo dizer assim que o mecanismo que o conhecimento, o Nhanga criou de transmissão de conhecimento de mestre para iniciado é um processo de
reduzir para poder adquirir o conhecimento. O indivíduo anda descalço, o indivíduo deve submeter-se às ordens e às orientações do seu mestre. Como é que tu consegues fazer isso num indivíduo que teve um contexto de formação totalmente diferente, que nunca referiu-se e nunca englobou este conhecimento, que é o conhecimento Nhanga? Exato. Então, como é que acontece? Em alguns momentos acontece em choque. Mas eu devo dizer que eu acho que eu me permiti passar por tudo aquilo, me permiti estar integrada naquele sistema de transmissão de conhecimento. É por isso que eu acho que eu estou bem. De curadora para Nhanga, já me ratificou que não gosta muito desse termo curandeira? Não. Perfeito. De curadora para Nhanga, como é que vivem estas mulheres em si? Eu acho que antes da iniciação, eu acho que elas lutavam. Dentro de si. Eu acho que lutavam. E a Nhanga ganhou, de certeza. Exatamente. Mas elas conseguem se conciliar, comunicar, conciliar-se. Eu, quando estava a fazer um mestrado, eu acho que foi no primeiro ou segundo semestre da formação da parte curricular, eu tive uma professora, a professora Teresa Cruz e Silva, que ela deu uma disciplina, tinha uma disciplina que se chama Compreender o Presente. E ela trouxe-me um conjunto de autores, fazia parte da programação da aula dela, que eram investigadores africanos, que escreviam sobre a África, sobre a produção de conhecimento africano e falavam de como é que este saber, que aqui eu considero conhecimento Nhanga, se construiu na formação dos saberes e na comunicação com o conhecimento científico. Eu dizia, mas professora, por que estas coisas todas nunca foram faladas? Porque se estas coisas todas tivessem sido faladas, eu poderia ter tido maior firmeza, ou outras pessoas poderiam ter tido maior convicção para não entrar em conflito se por acaso recebe o dom para Nhanga. Então, eu acho que é um conjunto de conhecimento que nós nunca levamos para a academia, nunca discutimos e que eu acho que é um conhecimento que poderia ser libertário. Exato. Eu tenho uma dúvida, acho que nem é pessoal, é de todos nós. Qual é o papel preponderante de uma Nhanga? O que é que ela faz? Primeiro, eu me compreendi como guardiã, guardiã geracional. Exato. O Nhanga tem o conhecimento de fazer, vou dar um exemplo muito prático, cupacha. Sim. Cupacha, exato. Cupacha e na minha terra, diz-se mucuto. Mucuto. Isso que... Na Zambésia é mucuto. Ok. Aqui é cupacha. Exato. O cupacha nós fazemos uma evocação geracional. E se não existem estas pessoas que têm um conhecimento e têm um dom, então corre-se o risco de perder esta história geracional de família. Exato. Então eu acho que quando existe a transmissão do dom, alguém tem um dom de Nhanga, ele permite garantir a continuidade geracional. Exato. As pessoas precisam de ter uma referência. E eu acho que também o Nhanga é um indivíduo que deve desempenhar um papel de estabilidade de uma sociedade. Por quê? Porque o Nhanga é um conjunto de conhecimento muito grande, é um conjunto de conhecimento e de construção de entendimento entre as pessoas. Eu me lembro que nos primeiros meses, depois de eu ter voltado para casa, após a iniciação, eu recebi várias pessoas em minha casa, na minha ndomba, e outras pessoas chegavam, falavam, e eu tinha que às vezes, porque as pessoas não sei porquê, porque nós temos um conhecimento que é praticado no oculto, então Exato. As pessoas vão com muita frequência à noite. Exato. Às vezes eu me encontrava quase a dormir. E no fim, depois de fazer todo o processo de acompanhamento e de diagnóstico daquilo que preocupava a pessoa, chegamos à conclusão que outras pessoas foram à casa do Nhamsoro para serem ouvidos. Então, nós temos uma gênese do indivíduo que deve permitir a construção e a criação de estabilidade ao nível das famílias. As pessoas levam para a casa, para o consultório do Nhanga uma série de preocupações. Não só estas de doença física,
mas tem preocupações de âmbito espiritual, emocional. E quando as pessoas saem dali, elas saem dali mais leves, com esperança, não é? Eu até entendo um pouco o que a Matilde está a dizer, porque em casa mesmo eu tinha a minha bisavó. Sim. E ela era extraordinária. Ela não falava português, mas Sim. transmitia mensagens muito positivas Sim. para os mais jovens e não só, e aqueles que procuravam também pela ajuda dela. É isso. Através de alguns tratamentos de raízes. Ela conhecia muitas plantas. Sim. E eu acabei compreendendo que as plantas também têm o seu poder. Sim. Né? Através do que eu via com a minha visão. E eu acho que eu me sinto, é por isso que eu digo que eu vivo muito bem com a minha condição, porque eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque através da formação eu acedi a um conjunto de um conhecimento muito grande e que felizmente eu já tinha formação na escola convencional em História e talvez eu pude compreender com mais rapidez alguns aspectos. Exato. Mas eu me sinto privilegiada no sentido de fazer parte da transmissão de um conhecimento local, quer conhecimento de farmacopeia, quer conhecimento de gestão psicossocial das sociedades. Então é assim mesmo como eu me sinto. A nossa sociedade está pronta para estas várias Matildes espalhadas pelo país? Eu acho que sim, as pessoas lidam muito bem não só com as várias Matildes, mas começando por esta Matilde. Eu disse à minha diretora na Fortaleza, doutora Alda Costa, que eu estava a ir para a iniciação e provavelmente o meu tempo ia passar a escassear. Ela disse: Matilde, vocês é que fazem um problema em relação a isso aqui em Moçambique. Eu tenho amigos brasileiros que são professores catedráticos, mas eles à noite estão no candomblé. Vocês é que fazem confusão com isso. Ok. Fui ter com o meu diretor, Dr. Filimon Meigos. Eu disse a ele que, professora, eu estou a ir para a iniciação porque dizem que eu tenho espíritos. E ele disse: bem, eu acho que tu tens que ir. Se é isso que estão a dizer, então é melhor tu ires. Então, eu acho que a sociedade, as pessoas que estavam ao meu redor geriram muito bem esta questão. Hoje em dia, meus colegas de trabalho, todas as pessoas que sabem que a Matilde é isto tudo. Exato. A Matilde é nhanga, a Matilde é docente, investigadora, esta multitask. Multifacetada e bonita. Olha que isso, obrigada. Então a Matilde é tudo isto. Eu acho que eu gosto disto porque tem um certo tipo de conhecimento que eu obtive como nhanga, que me dá alguma força, alguma capacidade de entendimento, de conhecimento profissional, alguma capacidade de entendimento e potencialidade para a liderança. Então, eu acho que elas comunicam-se muito bem. E isso, do ponto de vista mais global de outras Matildes, o fato de eu ter assumido e ter me posicionado como tal, não me permitir que as pessoas me rejeitassem, criou todo um ambiente em que outras Matildes pudessem ser compreendidas. Exatamente. É por isso que eu digo que eu gosto muito disto, porque não é um ato libertário da Matilde, mas é um ato libertário de outras Matildes. Provavelmente, cada vez que eu faço um post, eu falo de alguma experiência. Eu recebo muitas mensagens no inbox e uma das que me marcou, uma amiga minha escreve-me para um inbox e diz que: Matilde, eu sei que só tu é que me podes ajudar. A minha sogra diz que eu tenho que dar remédio da lua, mas na minha família isto nunca aconteceu. Se a sua sogra não ia fazer mal nenhum ao netinho dela, deixa a sua sogra fazer aquilo que acha que é correto. O filho é da família dela, este filho é dela. Presta atenção, se estiver com alguma dúvida, perguntam-me se tem dúvida de dosagens, de como aplicar o remédio da lua ao bebê. Não hesita, contacte-me. Então eu sinto-me que eu cumpro um papel, para além daquele papel que é da Ndomba, daquela Ndomba que nós sempre conhecemos, o desenvolvimento tecnológico, todas essas questões, torna que a Matilde seja esta nhanga que cumpre um papel social maior. Se calhar ela também tenha ficado preocupada porque o remédio da lua é mais aqui na Zona Sul. Sim. A Zona Centro e Norte, a maior parte das províncias normalmente é um outro tipo de tratamento. Então eu acho que cada região tem
tem a sua tradição, É não é? E isso. tem que ser respeitada. Tem que ser Perfeito. respeitada, mas as pessoas têm que dar-se algum espaço para poder conhecer, para compreender. Exatamente. E não ser, porque eu acho que principalmente nós as mulheres desempenhamos um papel muito grande nisto, porque nós às vezes vamos constituir família a partir de um outro contexto cultural. Então é preciso que nós possamos nos abrir para poder compreender. Com certeza, Matilde, a nossa conversa está mesmo interessante, mas antes vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida com a Matilde Moosha como nossa convidada aqui no programa Inspirações. Até já! Kundaka kambiri na tulo Woia hai mawe Woia hai mawe Kundaka kambiri na tulo Woia hai mawe Woia hai mawe Kundaka kambiri na tulo Woia hai mawe Ai ai Woia hai mawe Kundaka kambiri na tulo Woia hai mawe Kundaka kambiri na tulo Woia hai mawe Woia hai mawe Kundaka kambiri na tulo Woia hai mawe Woia hai mawe Estamos de volta, este é o nosso programa Inspirações e a nossa inspiração de hoje é a Matilde Moosha, esta mulher, como eu disse no início, que é apaixonada pelas indústrias culturais e criativas. Matilde, estávamos aqui numa conversa muito emotiva, muito forte e profunda, mas agora vamos falar um pouco das suas visões, da sua inspiração, os seus sonhos. As indústrias culturais vivem um pouco por todo o mundo o impacto do Covid-19. Sente que esta pode ser uma oportunidade para a classe se reinventar? Sim, sem dúvida. As crises, elas permitem que as sociedades tenham 3 saltos. Muito elas criem, porque os ciclos são assim mesmo, e no caso particular das indústrias culturais e criativas, nós de alguma forma ficamos resistindo um pouco ao entendimento do setor cultural e criativo como um setor que deve estar estruturado. Se formos a ver, grande parte dos empreendimentos do setor cultural e criativo não estão registrados como tal. Existem muitas microprodutoras de conteúdos audiovisuais, mas eles não existem legalmente. Não tem uma disciplina de poupança, não tem uma contabilidade, investimento. Uma pesquisa que lançamos muito recentemente em parceria com a Associação Moçambicana de Teatro, que tem estado a fazer um diagnóstico daquilo que os diferentes atores do setor cultural e criativo estão a passar. 60% não tem cadastro do INSS. Por mais que hoje o Estado moçambicano decida que nós vamos criar um fundo de recuperação para os empreendimentos, para que aguentem este contexto de crise, o Estado lida com entidades legais e vai ser difícil justificar, provar esta legalidade. Os empreendimentos não estão registrados e os trabalhadores do setor cultural e criativo não fazem cadastro do INSS. Então vai apresentar alguma dificuldade. Então eu acho que isto vai servir como lição para a necessidade de estruturar cada vez mais os empreendimentos do setor cultural e criativo. Eu quero acreditar que o próximo ciclo de 1 ano, 2 anos, vai apresentar um salto muito grande ao nível da estruturação dos empreendimentos culturais e criativos em função daquilo que esta crise está a ensinar. As pessoas vão querer fazer clareza dos seus planos de negócio, clareza daquilo que estão a investir e da velocidade que eles querem recuperar os investimentos. Exatamente. E garantir que os seus investimentos possam durar por um tempo mais longo. Então, eu acho que as indústrias culturais e criativas desenvolveram-se muito em contextos de crise. Moçambique não vai fugir à regra. Matilde, cite 3 coisas que estão na sua lista de desejos.
Minha lista de desejos é complicado porque acaba indo ao encontro daquilo que são todas estas Matildes. Sob o ponto de vista acadêmico, eu gostava de terminar com sucesso no tempo que eu determinei o meu doutoramento. Este é um desejo que eu tenho. Ao nível profissional, eu acho que eu desejo ver maior estruturação do setor que eu trabalho. Ao nível familiar, eu quero ter a minha família exatamente como ela está agora, unida, querida, que tem um propósito comum. Então, eu acho que os meus desejos rondam em torno destas coisas. Já nos disse os seus desejos e o seu sonho de vida? Aquele principal? O meu sonho de vida principal, eu gostava de investir num empreendedorismo mais focado a mim. Eu gostava de ter o meu próprio empreendimento no setor cultural e criativo, essencialmente na pesquisa e desenvolvimento de novos negócios, no setor cultural e criativo. E para Moçambique? Para Moçambique, eu gostava que, particularmente na área cultural e criativa, nós pudéssemos nos estruturar mais. Fico com alguma felicidade de ver que começamos a ter algumas marcas moçambicanas baseadas no conhecimento das pessoas. A Black Kaikela é um exemplo disso. Com muita felicidade eu posso hoje passar do aeroporto internacional de Maputo e encontrar marcas desde o lips, um lips feito com chambalacate. Eu posso chegar num restaurante e beber chá de chambalacate. Então, eu acho que o que eu quero ao nível do meu país tem que estar refletido na minha casa. Exatamente. Eu quero chegar na minha cozinha e ter 90% dos produtos que estão dentro da minha cozinha que sejam produtos moçambicanos. Eu quero ter um perfume ambientador de ambientes, passa a redundância, com um smell amassala, com um cheirinho amassala e assinado por um moçambicano. Eu quero ter a possibilidade de entrar numa prateleira, comprar um perfume moçambicano que seja assinado por um moçambicano. Então, eu acho que o que eu sonho para o meu país é o que eu sonho em ver em minha casa. Exato. 90% da minha casa sendo moçambicana. Atenção, jovens, está aqui o desafio da Matilde. Por favor, vamos produzir produtos locais. Matilde, isso. O que lhe inspira? O que me inspira? Eu me inspiro muito em histórias de foco, persistência, resiliência, e isto acaba estando ligado àquilo que são as minhas opções em termos de leitura. Eu leio muito livros biográficos e livros biográficos porque tem muitas lições de foco, resiliência, persistência, pessoas que foram para além das suas missões como indivíduos e abraçaram causas sociais. E a nossa vida muda muito quando nós paramos e observamos o que é que eu quero deixar como legado. E quando nós descobrimos que o nosso legado é um legado social, nós mudamos completamente. Então eu acho que são estes elementos que me inspiram. Quem lhe inspira? Quem me inspira? Eu sou muito africana, sou muito ligada aos africanos. Eu parto de Eduardo Mondlane, Nelson Mandela, Winnie Mandela, Luísa Diogo. Eu leio e releio o livro de memórias da Luísa Diogo, porque tem esta componente inspiracional. Ela é uma mulher incontornável na história de Moçambique, a Chimamanda. Então, estas pessoas todas têm um monte de lições que são aplicáveis no meu dia a dia. É tão bom quando temos referências nossas, aquelas que olhamos e nos identificamos. Sim, porque no caso concreto das referências nacionais, das referências moçambicanas, é porque são as pessoas que circulam no meu ambiente. Então, torna-me mais próxima em dizer assim que eu posso, ela foi capaz, ele foi capaz, ele fez acontecer Eu li as memórias, as cartas editadas de Eduardo Mondlane, editadas pela Janete Mondlane, e ele começou o percurso dele universitário em fase adulta
numa dessas fases, quando estava a estudar na África do Sul, foi-lhe dito que ele tinha que deixar de frequentar a universidade porque o coração dele estava a ficar fraco, porque ele tinha que procurar uma longa distância. Ele ignorou completamente a recomendação médica, porque ele andava cerca de 20 km por dia. Para ir estudar. Exato. Ele continuou a fazer o percurso. Então, eu quando vejo isto, eu descubro que as minhas lutas são pequenas. São pequenas. Sim. Há quem fez muito mais. Muito mais, sim. Matilde, uma mensagem para aquelas mulheres, e não só, quando eu falo mulheres, porque uma mulher, de certeza que a maior parte das pessoas que se inspiram na Matilde são mulheres, mas também os homens, os jovens, as crianças, que olham na Matilde, inspiram-se, gostavam de trilhar pelo mesmo caminho ou ter a oportunidade de ser aquilo que a Matilde teve a oportunidade de ser. Qual é a sua mensagem? A minha mensagem, eu acho que é ser eu mesma, ser você mesmo e estar aberto a experimentar, porque às vezes nem está claro aquilo que nos move, aquilo que nós achamos que podemos ser úteis para a sociedade e pensar em coisas que vão para além da dimensão do indivíduo. Exato. Coisas que possam impactar a vida das pessoas, coisas que possam mudar o contexto em que nós vivemos para um contexto melhor. Pensar no mundo que nós queremos deixar para os nossos filhos, pensar no mundo que nós queremos deixar para os nossos netos. Então, eu acho que isto vai fazer toda a diferença. Estou a trabalhar no meu setor, mas eu estou a trabalhar de modo a que eu possa deixar um legado. Todos nós temos a responsabilidade de deixar um legado. O legado sempre tem que ser um mundo melhor. Este é o meu principal conselho. Perfeito. Matilde, foi um prazer poder conversar consigo durante esta 1 hora de conversa no programa Inspirações. Obrigada por nos conceder esta entrevista. Desejamos desde já sucessos. Muito obrigada. E muitas felicidades para a Matilde e que tudo corra bem. Obrigada. Foi um prazer cá estar. O prazer foi todo meu. E é desta forma que eu me despeço do programa Inspirações, com a promessa de voltar na próxima semana com mais inspirações. Continuação de uma ótima semana. Não deixe de ver as nossas páginas Facebook, Instagram e YouTube. Até lá!